Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem em casa, em segurança. Eu estou aqui com o Walter. Walter, boa noite, tudo bem? Boa noite, Caio. Tudo bom? Tudo certo. Pessoal, a gente está começando mais um dos nossos encontros aqui no Reactor São Paulo. Eu queria dar as boas-vindas a vocês ao nosso encontro de hoje. Hoje vai ser um tema um pouquinho diferente, eu estou bem empolgado, a gente estava conversando um pouco sobre coisas inteligentes e, enfim, esses dispositivos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre internet das coisas, né? E algumas soluções utilizando o Azure também. Eu queria dar as boas-vindas para vocês, para o Reactor. Para quem não conhece, eu me chamo Caio, o programa em si se chama Reactor, é um programa global da Microsoft, que está presente em mais de 10 países ao redor do mundo, e tudo que a gente faz, ou todo o objetivo do programa é simplesmente ajudar as pessoas a se conectarem, a aprender novas habilidades e a construir, né, com novas tecnologias. Então, tudo que a gente faz, a ideia da gente é ajudar você, de alguma forma, a aprender um assunto novo, ou desenvolver a sua carreira, ou até mesmo a sua vida pessoal. Então, toda semana a gente promove algum evento, workshop, palestra, painéis, enfim, várias coisas diferentes que possam ajudar você de diferentes formas. A nossa programação é sempre aberta, acessível e gratuita, e elas seguem um código de conduta. Falando sobre ele bem rapidamente, o Código de Conduta da Microsoft fala muito sobre atitudes e comportamentos positivos, né? Isso inclui também os eventos do Reactor, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiência, idade, raça ou religião. Então, a gente, se por acaso um dia você presenciar um comportamento, uma fala, ou até mesmo uma atitude inadequada, eu peço que você se dirija ao nosso site, microsoftreactor.com, procure pelo nosso código de conduta. Lá vai ter um formulário que você pode fazer uma denúncia e qualquer coisa, saiba que estou à disposição para ajudar você no que for possível. Como a gente está utilizando o Teams, talvez algumas pessoas não estejam tão familiarizadas com o Teams, e apenas para explicar para vocês bem brevemente, vocês, no lado direito superior, tem 3 botões, que é informações sobre o evento, configurações e perguntas e respostas. Você pode clicar no ícone de perguntas e respostas e encolher ou expandir uma barra que tem no lado direito. Ali fica disponível todas as perguntas e comentários que as pessoas forem fazendo durante o evento. Se você tiver uma pergunta e quiser fazer, inclusive eu reforço e eu peço para vocês fazerem durante a transmissão, é só clicar no botão que tem na parte inferior dessa barra, com o título Fazer Pergunta. Você clica nele e pode enviar sua pergunta, inclusive pode ser anônima se você não quiser se identificar. E, além disso, eu só peço um pouco de cuidado para vocês não compartilharem nenhum dado pessoal, alguma coisa que vocês não queiram que a gente comente por aqui. Tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com o Walter. A gente vai falar um pouco sobre construindo soluções para a internet das coisas utilizando Azure. A ideia da apresentação em si é falar um pouco sobre como o Azure pode suportar, né, ou oferecer diferentes soluções utilizando esses tipos de dispositivos. A gente vai passar por alguns serviços, né, dele, o Azure IoT Hub, o Azure IoT Edge, e, enfim, a gente vai falar sobre... A gente não, o Walter vai falar sobre uns conceitos muito interessantes. Eu, inclusive, estou muito curioso por essa parte de IoT Edge, que eu acho que é uma tendência muito grande que está crescendo, principalmente por conta de privacidade, e alguns dispositivos estão começando a ficar mais longe, né, das internets, então eles precisam ter internet, ou o serviço cognitivo lá na ponta. Mas, enfim, sem mais palavras, o Walter, ele é MVP da Microsoft, ele é mestre em ciência da computação na área de sistemas distribuídos e redes. Ele também é o Microsoft Certified Azure IoT Developer Specialty. Esse é um certificado longo. E tem várias outras certificações da Microsoft também. Hoje ele é professor da Univille, dá aulas no curso de bacharel de Sistema de Informação e já publicou vários artigos no blog Faltou Ponto em Vírgula. Aí não compilou, né? Uhum. E deu ruim. Deu ruim. É isso, gente. Então, vamos começar? Walter, você pode compartilhar sua tela, por favor? Claro. Beleza, tá aqui na transmissão e eu vou ficar acompanhando vocês. Joia. Bom, boa noite, pessoal. Já queria
primeiramente agradecer ao Caio, né, pela oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho. O Caio já me apresentou, né? Mas eu queria deixar aqui claro, queria reforçar aqui, se você tiver interesse nesse material que eu estou apresentando, todos os slides já estão disponíveis nesse site aqui, que é faltou.com.br, tá? Como ele falou, eu fui premiado esse ano em fevereiro no grupo dos MVPs da Microsoft, né? Possuo algumas certificações. Hoje atuo como professor da Univille, né? E como desenvolvedor de software. Bom, o objetivo aqui é a gente fazer um grande overview. Eu tenho pouco tempo para tudo que eu quero mostrar para vocês, mas eu vou me esforçar aqui, falar um pouquinho sobre a internet das coisas no conceito da Microsoft. Então, na visão da Microsoft, qualquer solução internet das coisas é composta por 3 grandes pontos. A gente tem uma camada que vai ter inteligência, que vai fazer as intuições, né, que vai dar as dicas do que está acontecendo, vai analisar, vai processar, e aí a gente vai tomar algum tipo de ação, né? Como que isso pode ser desmembrado? Essa apresentação aqui eu queria citar, a fonte é o Sr. Dave Glover, né, que é um dos Product Managers da parte de internet das coisas do Azure, né? Então, a gente tem hoje do lado de dispositivos, que é o primeiro quadrado, os dispositivos clássicos, são aqueles microcontroladores ou microprocessadores que têm uma fonte de energia renovável ou não, que possuem uma conectividade direta com a internet, né? Que possuem ou sensores ou atuadores e utilizam aqueles protocolos clássicos de internet, HTTP, o MQTT, que é um pouco desconhecido, que é um protocolo de internet das coisas, ou a MQP, que é um protocolo que a Microsoft desenvolveu em conjunto com outras empresas também para trabalhar com a internet das coisas. E esses dispositivos, eles se conectam através de um gateway, de um cloud gateway, que é, no caso, o IoT Hub, que é um serviço que registra dispositivos, faz autenticação, troca de mensagens, roteamento de mensagens, pode fazer um enriquecimento de uma mensagem, colocando informações que ela não possui, tem que ter características de alta disponibilidade e, se possível, provisionamento automático, né? Mas não é só mais isso a internet das coisas. Hoje ela tem N outros tipos de dispositivos. A gente tem alguns dispositivos que a gente chama de field gateways. São dispositivos que são concentradores, né? Eles recebem informações de dispositivos menores com algum outro tipo de restrição, condensam, processam essas informações e mandam para o Cloud Gateway, que é o IoT Edge. Desculpa, o IoT Hub. Então, por que a gente precisa desse tipo de dispositivo? Em alguns casos, a gente tem equipamentos, por exemplo, numa planta de uma empresa, que não possuem uma conexão IP. Ele não consegue conectar diretamente com a nuvem. Então, você precisa ter esse dispositivo no meio para fazer o processamento das informações e o envio disso, né, para a nuvem. E também existe aquilo que o Caio estava citando, né, que são os Intelligent Edges, que são dispositivos que têm um poder computacional um pouco maior e por isso eles podem fazer atividades mais complexas, como, por exemplo, se você tem uma situação de um hospital onde você quer detectar a queda de um paciente, por exemplo, de uma cama, de um leito hospitalar. Você poderia ter um sensor, que seria uma câmera, que ficaria monitorando, né, os pacientes. Só que você está falando de informação sensível, você não pode trafegar isso na rede. Então, você pode treinar um modelo de machine learning e rodar num dispositivo desse de ponta, que tem um poder computacional maior para rodar um modelo de machine learning para reconhecer objetos, reconhecer pessoas, e no caso de um evento de queda, disparar só uma mensagem para a nuvem, para avisar que aconteceu essa ocorrência. E da mesma forma, a gente tem um quarto tipo ainda de dispositivo, né, que são o que a gente chama de Custom Cloud Gateways, né? São dispositivos também de internet das coisas com algum tipo de protocolo especializado. Aqui a gente está falando de Sigfox, de LoRaWAN, o Things Network, ou da Particle, né, que é outra rede de dispositivos. Então, esse é o que a gente entende hoje como os dispositivos conectáveis na internet das coisas. Quando a gente vai para a parte de insights, né, que aí já está dentro da nuvem,
A ideia é que você vai receber essa informação e você provavelmente vai querer armazenar essa informação. Então, ela pode ser armazenada num armazenamento que a gente chama de quente, né? Que é um armazenamento mais rápido, que vai conseguir ter acesso mais rápido às informações, mas ele também tem um custo um pouco maior. E existe o que a gente chama de cold store, que é o armazenamento frio, que é um armazenamento mais barato, mas normalmente ele não tem a mesma performance do armazenamento quente, né? Ele é um pouco mais lento. Para fazer esse armazenamento, aqui a gente está falando de storage account, né? No caso do WarmPath, a gente está falando de Cosmos DB, mas às vezes além de ter essas formas de armazenar os dados, eu preciso antes de armazenar, transformar eles. Então essa transformação pode ser feita diretamente pelo IoT Hub, ou pode ser feita usando Azure Functions, onde as funções enriquecem as mensagens que vão ser processadas, né, armazenadas para posteriormente serem processadas. Eu posso usar o Data Factory para fazer isso também. E eu tenho um produto, né, na Microsoft, que é o Stream Analytics, que é um produto especializado em processamento de grandes fluxos de dados. Então, eu consigo, inclusive, com ele, destinar porções da informação para um armazenamento quente e porções para um armazenamento frio. Tá? Eu também posso querer não me preocupar com nada disso. Eu posso querer simplesmente ter a informação dos meus sensores, do meu monitoramento. Então, eu posso utilizar, por exemplo, um IoT Center, que eu já vou demonstrar daqui a pouquinho para vocês, ou até mesmo enviar dados diretamente para um Power BI para gerar um dashboard e gerar valor para a minha empresa. Todas essas fontes de dados, tanto as ferramentas de reporting, a ferramenta de streaming, a ferramenta e as ferramentas de armazenamento quente, elas podem ter integrações com a tua inteligência de negócio, quer dizer, o teu ERP, o teu sistema MES, né, de controle de produção. Então, tudo isso pode ter alguma conexão com a tua arquitetura de internet das coisas na nuvem. E aí, a cereja do bolo, né, é o machine learning, que é quando você olha para a tua base histórica, né, você cria modelos que são capazes de analisar esses dados e gerar algum tipo de conhecimento ou aprender com esses dados para reconhecer padrões. Então, essa aqui é a visão geral hoje, tá, da plataforma de internet das coisas baseado no Azure. Tá? Então, nós vamos começar agora a entrar um pouquinho mais nos produtos, olhar mais o que eles fazem, né? Então, como eu falei para vocês, o IoT Hub, ele é o ponto central porque ele é o IoT Gateway, ele é aquela bolinha que faz a conexão do dispositivo com a nuvem. Então, é ele que é totalmente responsável pelo registro, comunicação dos dispositivos e a integração com o Azure. Então, como é que eu crio esse cara? Basicamente, você vai passar por um wizard, onde você vai dizer para ele algumas informações básicas, você vai criar o teu IoT Hub, você vai registrar o dispositivo, você vai escolher um microcontrolador que você queira utilizar para conectar na tua infraestrutura, né? A Microsoft disponibiliza kits de desenvolvedor em diversas linguagens, você pode usar C, Java, C Sharp, JavaScript e assim por diante. Você vai estabelecer a conexão e fazer troca de mensagens, que é o que eu quero demonstrar para vocês. Legal, eu queria começar a brincar com isso. Então, a primeira dica é esse kit que a Microsoft lançou já faz pelo menos uns 3 ou 4 anos, que é o MX Chip, que é uma placa para demonstração, tá? Ela tem um custo bem acessível e ela tem o formato daquele computadorzinho da BBC, o BBC Micro, né? Então, ele tem um microcontrolador, tem um display, tem vários sensores que a gente já vai ver eles funcionando. Se a gente for ver um pouquinho da arquitetura dele, é uma arquitetura bem interessante porque, por exemplo, ele tem um processador Cortex M4 de 100 MHz. É possível rodar modelos de machine learning dentro desse dispositivo que eu já vou demonstrar para vocês, tá? Esse aqui é um dos fornecedores possíveis, que é a Seed Studio, um dos fornecedores oficiais. Ele tem um valor um pouco mais acessível, porque é um kit de introdução para você entrar nesse mundo, né? Eu deixei aqui os links do kit, do SDK dele, para você poder desenvolver. Você pode usar o Visual Studio Code, você pode usar o Visual Studio, ou você pode baixar um firmware pronto, que é o modelo que eu vou mostrar agora para vocês funcionando, né? E você consegue rapidamente conectar ele na nuvem, tá? Aqui tem o site, o hot site dele, que centraliza várias informações. Esse material está disponível, depois vocês podem pegar os links. E essa primeira demo é ele enviando dados usando o protocolo MQTT para o meu IoT Hub, certo? Então, vamos lá. Aqui no Azure, espero que vocês estejam vendo minha tela bem aí, tá?
Aqui está o meu IoT Hub, certo? Então, ele já tá provisionado para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E eu vou agora só conectar o MX Chip para vocês poderem ver ele funcionando aqui do meu ladinho, tá? Então, deixa eu colocar ele aqui. Então, esse cara aqui é o MX Chip, tá? Ele já está conectado, ele já está com o software, já foi carregado para a plaquinha, eu podia usar o Visual Studio, o Visual Studio Code. E aqui no IoT Hub, eu tenho a opção de cadastrar os meus devices. Então, eu já tenho aqui, por exemplo, o meu AZ3166, que é esse dispositivo. Se vocês devem estar enxergando, deve estar piscando essa luzinha azul aqui, e tem um contadorzinho que ele indica que ele está enviando mensagens para o meu IoT Hub, certo? Legal, Walter, está aqui o cadastro do dispositivo. Como é que eu vejo as mensagens? A princípio, você não tem nenhuma forma de ver mensagem a mensagem pelo IoT Hub, mas a Microsoft disponibiliza diversas ferramentas que permitem que você, por exemplo, conecte no teu IoT Hub. Esse aqui é o Azure IoT Explorer. Então, eu vou me conectar no meu Hub, tá? Eu vou acessar aqui o meu dispositivo, eu vou pedir para ele me mostrar a telemetria. E você vai ver que daqui a pouco eu vou começar a receber esse contadorzinho de mensagens que vocês estão vendo aqui, né? São as mensagens que ele está processando com temperatura, umidade. Então, ele é uma plaquinha que vem diversos sensores, né? Repara que a gente está usando aqui o padrão JSON, bem comum, bem tranquilo, né? E aí eu poderia, como estava naquele diagrama, receber essa informação aqui no IoT Hub e disponibilizar ela para outros serviços de armazenamento. Aqui ele está consumindo e elas ficam por até 7 dias à minha disposição no IoT Hub, tá? Lembra que eu falei que a comunicação é bidirecional? Eu posso, por exemplo, enviar uma mensagem para o meu dispositivo. Eu posso dizer para ele assim, ó, stop. Se vocês observarem aqui, ó, no cantinho, tem um contador que está aqui, ó, 16 por 16, certo? Que foi a última mensagem, ele conseguiu mandar mais uma ainda, 17 por 17, você vai ver que agora ele deve congelar. Por quê? Eu, da nuvem, enviei um comando para o meu IoT device, dizendo para ele, para de funcionar. E agora eu posso simplesmente retomar, né? Vou botar aqui o comando start. É claro que esses comandos, eles foram programados dentro do dispositivo. Então, dentro do dispositivo, tem um código que fica esperando, olha, se vier uma mensagem da nuvem com o nome start, reinicia o processo. Aí vocês estão observando ali pela minha tela que ele voltou a mandar mensagem. Eu posso também mandar volumes de dados maiores. Por exemplo, eu quero mandar uma mensagem de texto, ou um código, ou uma chave para o meu dispositivo. Tudo isso aqui trafega de forma criptografada usando TLS, tá? Eu vou mandar aqui o Reactor, né? Reactor. Já que estamos aqui no evento, vamos enviar aqui. Se vocês observarem aqui na telinha dele, ó, já apareceu. Então, é uma comunicação extremamente rápida, né? E você consegue integrar diversos tipos diferentes de dispositivos. Legal. As perguntas a gente acho que vê no final, gente, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Retornando aqui, você se pergunta, tá, Walter, mas e se eu tenho, por exemplo, milhares de dispositivos, eu vou ter que cadastrar um a um no IoT Hub? Não, você vai usar o DPS. Então, o Device Provisioning Service, esse diagrama bonito, cheio de bolinhas, ele explica o processo de registro automático de dispositivos. Esse que eu mostrei funcionando agora, eu fiz o registro manual porque é mais simples, mais rápido. Mas eu poderia provisionar um DPS, conectar no meu IoT Hub, e aí eu digo para os meus devices se conectarem no DPS e através de um conjunto de certificados, o DPS consegue identificar que aquele dispositivo é original, que ele pode se conectar no meu IoT Hub, ele faz o registro automático do dispositivo no IoT Hub e a partir desse momento o DPS sai do papel, né, e entra o IoT Hub para receber as mensagens. Então você consegue rapidamente escalar, né, uma arquitetura simples como essa que eu acabei de mostrar aqui para centenas de dispositivos, tá? E isso com redundância em várias regiões, você consegue inclusive direcionar, eu quero que os dispositivos da América do Sul conectem num IoT Hub, num gateway, os da América do Norte conectem em outro IoT gateway, então você consegue fazer essa distribuição inclusive de forma geográfica, tá? Se você tiver interesse, nesse link aqui tem o material de como que eu fiz essa demo, tá? Como que ela tá detalhada pela Microsoft, passo a passo, você pode olhar com bastante calma, tá? Aqui tem um outro documento complementar que também mostra como conectar o AZ3166, que é essa plaquinha aqui, com o IoT Hub, tá?
Legal, agora vamos falar um pouquinho de um outro produto, uma outra plataforma que a Microsoft está desenvolvendo já há bastante tempo, que é o Azure Sphere, tá? Então, a Microsoft, há mais ou menos uns 3 anos atrás, ela divulgou, né, que ela estava trabalhando, que ela iria lançar uma plataforma de internet das coisas com princípios de segurança desde a sua concepção. E esse é o Azure Sphere. Tá? Ele está agora em disponibilidade geral desde fevereiro desse ano, tá certo? Mas o que é esse Azure Sphere? A Microsoft publicou esse artigo que é público, tá? Você pode baixar ele, tá? Onde ela fala das 7 propriedades que todo dispositivo de internet das coisas deveria ter para ser considerado seguro. Então, eu tenho que ter um hardware root of trust, quer dizer, eu tenho que ter a minha fonte de confiança, tem que ser o meu hardware. Então, meu hardware tem que ser capaz de ser identificado de forma única, ele tem que ser capaz de verificar a sua própria integridade, se ele ainda está rodando um software genuíno, para daí ele entrar em funcionamento. Eu preciso ter o processo de segurança em profundidade, isso quer dizer que se um mecanismo de segurança for destruído, eu não posso comprometer o meu device como um todo. Da mesma forma, eu preciso ter um Small Trusted Computing Base, quer dizer, eu preciso ter algumas características dentro do meu dispositivo que garantam a segurança, mesmo que a minha aplicação tenha problemas de segurança. Minha aplicação de negócio, se ela tiver uma falha de segurança, a arquitetura precisa ter formas de mitigar e de resolver esse problema. É importante que eu tenha também a separação em compartimentos do meu dispositivo, como a gente trabalha hoje muito com Docker, aqui, claro, a ideia não é Docker, o dispositivo ele é mais restrito, ele não conseguiria rodar um container, mas a gente tem o mesmo princípio de isolamento de memória, a gente pode ter, inclusive, atualização de partes do software do meu dispositivo sem afetar os outros compartimentos. Uma coisa muito importante para dispositivos IoT, que é você fazer a autenticação não através de usuário e senha, mas sim através de certificados, tá? Então, todo dispositivo Azure Sphere, quando ele sai da fábrica, ele já sai com sua identificação única e um certificado, uma chave pública privada, ele sai com a chave privada dele, gravada no chip, tá? Tem bastante teoria aqui por baixo do conceito do Azure Sphere. Além disso, o dispositivo precisa reportar os erros para a nuvem, qualquer tentativa de invasão, qualquer falha precisa ser reportada para a nuvem e eu tenho que ter alguma forma de eu poder renovar a segurança, renovar as características de segurança do meu dispositivo caso eu encontre algum problema. Então, esse artigo é público, né? E a Microsoft, há 3 anos, lançou essa plataforma que é o Azure Sphere, que é composta por 3 componentes. A gente tem um device seguro, um microcontrolador, a Microsoft não produz ele, ela tem uma parceria com a MediaTek, que é uma empresa que produz silicon, né, trabalha com esses microcontroladores, e a Microsoft criou o projeto junto com a MediaTek e certifica esse microcontrolador. Então, hoje a única empresa autorizada é a MediaTek, mas ela já tem parcerias com empresas na China e está trabalhando com a Qualcomm para liberar um Azure Sphere com 5G já embutido no microcontrolador, tá? Então, com esse microcontrolador seguro, eu preciso ter um sistema operacional seguro. Vocês devem ter ouvido falar alguns anos atrás que a Microsoft lançou uma distribuição de Linux, que era o Azure Sphere OS. É esse sistema operacional que roda dentro do meu microcontrolador e que permite ele ter essas camadas de segurança. E, por fim, para terminar esse tripé, a gente precisa ter os serviços de nuvem que vão me ajudar a monitorar, a atualizar, a distribuir software de forma segura para essa plataforma, tá? Então, é uma solução muito completa que põe a Microsoft junto dos líderes no quadrante do Gartner como uma das principais empresas com as melhores tecnologias para a internet das coisas, tá? Entrando um pouquinho mais na nerdice aqui do hardware, se a gente olhasse o Azure Sphere, o MCU, o microcontrolador por dentro, ele tem 5 processadores dentro dele. Tá? A gente tem um cara chamado Pluton Subsystem, que é um microcontrolador exclusivo, que roda um software exclusivo e que é a minha fonte de segurança no hardware, a minha fonte de confiança nesse hardware. É ele que faz toda a verificação do processo de boot para garantir que todos os softwares que estão sendo rodados têm assinatura válida, que eles estão íntegros para daí o sistema começar a bootar.
Além disso, eu tenho um microcontrolador Cortex-A, que é onde roda o Azure Sphere OS, que é mais uma camada de segurança. Ele utiliza uma tecnologia da ARM, que é a Security Zone, já vou falar sobre isso, tá? Mas nesse Cortex-A eu consigo ter tanto o sistema operacional, que é o meu Azure Sphere OS, quanto as minhas aplicações de negócio rodando, tá? Como é muito comum em dispositivos de internet das coisas, você às vezes precisa ter uma solução que tenha princípios de tempo real, né? Onde ela precisa ter um tempo de resposta conhecido para controlar uma máquina, para controlar um device. Então, todo o Azure Sphere sai com mais 2 núcleos Cortex-M, certo? Capazes de rodar tanto, por exemplo, código em bare metal, quanto código em RTOS. Inclusive, a Microsoft comprou, né, a empresa que desenvolve o RTOS, e agora a gente tem o Azure RTOS, que é um sistema operacional para a internet das coisas, para soluções de baixo nível, trabalhando em tempo real. E, não contente, ainda existe um quinto microcontrolador, que é um microcontrolador RISC, que cuida só da parte de conectividade Wi-Fi. Além disso, você tem 4 MB de memória flash, certo? E além disso, você ainda tem essa barrinha azul aqui, que é um firewall, que eu já vou explicar como é que ele funciona, que basicamente não permite que mesmo que uma aplicação de um cliente, né, seja corrompida, um hacker tome acesso a essa aplicação do meu device, ele não vai conseguir ter acesso ao dispositivo todo por causa desse firewall. Então, a gente já observa por aqui que dava para ficar 1 hora falando só sobre o Azure Sphere, porque ele é uma plataforma muito interessante, né, que tem muito conhecimento que está sendo atualizado o tempo todo. Como eu falei, ele é baseado nessa tecnologia da ARM, que é a Trusted Zone, que cria duas áreas dentro de um mesmo microcontrolador. Uma área que a gente chama de mundo seguro, onde eu tenho o meu código que roda em alto privilégio, tudo criptografado, e no mesmo microcontrolador eu posso ter um mundo normal, que pode inclusive rodar outro tipo de sistema operacional, certo? Com outro nível de segurança, um nível mais baixo, um nível de usuário. E com isso eu consigo ter essas zonas de confiança dentro do meu dispositivo, tá? Aqui tem um diagrama um pouco mais detalhado de como que é o Azure Sphere por dentro, tá? A gente vê que são microcontroladores, né, microprocessadores bem poderosos, né, que trabalham a clocks bem altos, são capazes inclusive de rodar, tem vários exemplos na internet, modelos de machine learning, sistemas em tempo real, com bastante folga, tá? Legal, Walter, eu queria ter um desse. Como é que eu posso ter um desse? Então, existe um kit de desenvolvimento, que é esse primeiro kit aqui, que é que foi lançado já há uns 3 anos, tá? A Seed Studio também é a empresa que distribui ele, tá certo? E mais recentemente tem essa nova versão que é um pouco mais barata, que tá ela é um pouquinho menor, tem um pouquinho menos de recurso computacional, mas tem todas as características de segurança que eu acabei de explicar, né, de forma bastante rápida. Se você quiser comprar, você pode comprar um módulo para embutir num projeto que você esteja desenvolvendo de internet das coisas e não ter que, a princípio, se preocupar com todos esses detalhes de segurança, tá? Como eu falei, tem outras empresas, que essa Use é uma empresa chinesa que também está desenvolvendo um módulo Azure Sphere com Bluetooth LE, tá? E mais recentemente, a Avnet lançou uma placa, né, também de prototipação, que usa o mesmo microcontrolador da MediaTek. Então, todos esses que eu mostrei utilizam esse microcontrolador da MediaTek hoje, tá? Essa placa da Avnet, ela vem com mais sensores, é uma placa de desenvolvimento, as duas no caso, né? Elas não são feitas para você colocar num produto final, mas é para você testar, para você desenvolver, para você aprender como que o Azure Sphere trabalha, certo? E essa placa ela vem com sensor de temperatura, giroscópio, né? Ele tem sensor de pressão, e a gente já vai ver eles funcionando, tá? Se você quiser, você pode comprar um módulo também para embutir dentro do teu projeto, tá? E ter todas essas características. A Microsoft também entendeu, né, junto com a Avnet, que existe um outro mundo dentro da internet das coisas, principalmente na área industrial, que a gente chama de brownfield, que são aplicações da internet das coisas, normalmente industrial, onde eu preciso pegar um dispositivo que
não tem conectividade, certo? E eu preciso dar a inteligência para ele poder mandar informações para a nuvem. Então, a Microsoft, junto com a Avnet, desenvolveram o Security Edge Model, que é um Azure Sphere, certo? Que a gente chama de Avnet Guardian. Esse dispositivo, ele pode se conectar a qualquer máquina, coletar dados e enviar para a nuvem. Um caso real, a Starbucks, né, está monitorando dezenas de máquinas de café nos Estados Unidos, usando o Avnet Guardian conectado a essas máquinas. Aí você se pergunta, mas para que monitorar uma máquina de café? Para garantir que as manutenções preventivas estão sendo feitas de forma correta, para garantir que os funcionários que estão operando essas máquinas estão fazendo todo o processo de confecção, de elaboração do café ali, né, da forma correta. Então, você consegue, com um dispositivo desse, coletar esses dados de forma segura, utilizando a tua infraestrutura que você já tem de rede, por exemplo, na tua empresa, tá? Tem outras empresas desenvolvendo outros módulos, tá? Essa aqui está desenvolvendo um módulo com Wi-Fi 3G, 2G e 4G, tá? Além de ter Ethernet. E aqui eu queria fazer uma demonstração bem rapidinha do Azure Sphere para vocês, tá? Desse projeto que eu desenvolvi, tá? Eu submeti ele para uma competição que a Microsoft e a Hackster.io, que é um blog fantástico de projetos de internet das coisas, eles fizeram uma competição sobre dispositivos seguros, né? E a construção de dispositivos seguros usando o Azure Sphere, e eu submeti essa ideia e fui premiado na categoria de impacto, né? Impacto para a sociedade. E a proposta é um dispositivo que pode fazer a verificação da qualidade do ar dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, tá? Vou mostrar ele aqui funcionando para vocês, que é bem mais divertido. Então, deixa eu ligar aqui ele para mostrar para vocês, tá? Então, aqui a gente tem o Azure Sphere, certo? E ele está já com esse módulo, que é o GP30 ali, né? SGP30, que é um sensor de temperatura, de CO2 e de TVOC. O TVOC é um indicador, certo? Da quantidade de componentes suspensos no ar, certo? Componentes orgânicos. Essa plaquinha aqui do lado, essa aqui é aquela primeira plaquinha do Azure Sphere, o primeiro dispositivo de prototipação, tá? Só para vocês terem uma ideia de uma comparação. Oi. Você está mostrando alguma outra coisa na sua tela? Eu acho que quando você trocou de porta, talvez o Teams perdeu a conexão. Você pode parar de compartilhar a tela e compartilhar de novo? Posso. Obrigado por me avisar, Caio. Vê se você está vendo agora as plaquinhas. Pronto, estou vendo 2 plaquinhas. Joia. Obrigado, cara. Obrigadão pela força. Nada. Então, olha só. Então, esse aqui é o Azure Sphere desse projeto que eu estava explicando para vocês. E essa aqui é a primeira plaquinha de desenvolvimento que a Microsoft liberou, né, do Azure Sphere. Então, aqui eu já tenho um código que está publicado, né? Aí vocês perguntam, ok, Walter, como é que eu programo o Azure Sphere? Você vai usar o Visual Studio, certo? Então, aqui eu tenho o meu Visual Studio. Como padrão de mercado, a gente trabalha com a linguagem C, né? Você tem todo um conjunto de bibliotecas para poder conectar o teu dispositivo de forma segura com a nuvem. Eu vou ser bem breve aqui, porque tem muita coisa que podia ser detalhada, tá? Mas só lembrando, lembra que eu falei para vocês que tinha aquele firewall, aquelas linhazinhas azuis lá naquele diagrama? Então, esse firewall ele é representado por esse arquivo aqui, que é basicamente o descritor, certo? Da minha aplicação. Nesse arquivo eu defino quais são as políticas de acesso que o meu dispositivo vai ter, a minha aplicação vai ter em relação ao meu dispositivo. Então, por exemplo, esse código que eu estou subindo aqui, ele está conectado com o IoT Central, que é um outro serviço do Azure que eu já vou mostrar para vocês. Então, eu preciso, tá, de forma declarativa, chegar aqui no meu arquivo de manifesto e dizer para ele, olha, este aplicativo pode se conectar com este endpoint aqui, que é o endpoint do meu IoT Central. Qualquer outro endpoint que eu tente conectar, imagina que um hacker tem acesso, conseguiu invadir a minha aplicação. Ele não vai conseguir conectar com nenhum outro endpoint a não ser esse. Então, além disso, todas as portas, as GPIOs que eu vou utilizar na minha solução, elas precisam estar declaradas nesse arquivo. O que eu não declarar, eu não tenho acesso. Então, esse é um dos princípios, existe um artigo muito bom,
tá? Publicado pelo senhor Ed Nightingale, que é o Product Manager do Azure Sphere, e onde ele explica 19 práticas para implementação dessas 7 características de segurança que o Azure Sphere tem, tá? Então dá para ficar aqui mais umas 2 horas falando sobre isso, mas eu quero mostrar uma coisa bem legal para vocês. Então, vocês viram que eu botei para rodar ali o meu código, né? E agora eu vou mostrar para vocês o IoT Central. Então, o que é o IoT Central, tá? Ele é aquela bolinha do UI Reporting que eu mostrei para vocês naquele diagrama. Então, imagina que eu quero criar uma solução de internet das coisas, mas eu não quero me preocupar com IoT Gateway, eu não quero me preocupar com storage, eu não quero me preocupar com visualização, eu não quero me preocupar com nada. Eu quero uma solução que funciona. Então, você cria uma instância do teu IoT Central, você cria o modelo do teu dispositivo, no caso aqui eu tenho o meu Azure Sphere já modelado, você coloca quais são os nomes dos atributos que vão ser enviados nas mensagens que o dispositivo gera, certo? Você diz para ele metadados dos teus dados, tá? Do teu dispositivo. Você cria como que vão ser as visualizações, os painéis, certo? Para mostrar os dados. E você vem aqui e cria um dispositivo a partir desse modelo. E aqui vocês estão vendo que eu já estou plotando dados reais de concentração desses componentes orgânicos aqui na sala, aqui onde eu estou trabalhando, né? A concentração de CO2, a temperatura, a pressão, né? E outras características aqui que a tela ficou um pouquinho pequena, mas dá para ver. Altitude, RSI, então a gente tem, RSS, desculpa. Então a gente tem um conjunto aqui de informações, né? Que já está pronta para uso. E o mais legal, você não precisa programar tudo isso, certo? E o mais importante, essa solução aqui, ela é white label. Se você quiser trocar essas figurinhas aqui, botar o logo da sua empresa e vender isso aqui como um serviço para o teu produto de IoT, de internet das coisas industrial, você pode, tá? Ah, Walter, mas eu não queria nem ter que desenvolver o dispositivo, não tem problema. A Microsoft também tem uma outra vertente, que são os dispositivos de internet das coisas plug and play. Você tem uma lista de dispositivos que já estão reconhecidos pela Microsoft, certificados, você compra, passa por um processo muito simples de conexão com o IoT Central e eles vão estar enviando dados de forma automática para o teu IoT Central, tá? Então, sem você precisar nem programar eles. Se você quiser, você pode, tá? Então, como eu falei, a ideia era dar uma visão geral do IoT Central, do Azure Sphere, do IoT Hub, né? E aí, para terminar bem rapidinho, Caio, eu queria só concluir com mais uma dúvida que você trouxe, né? Que é o IoT Edge. Então, o que é o IoT Edge? Ele é um outro tipo de produto, certo? Que compõe a família do Azure IoT, que é quando eu quero, por exemplo, né, ter um dispositivo de borda, quer dizer, um dispositivo de ponta que vai ficar lá no meu campo e que é um dispositivo que precisa ter uma inteligência. Para isso, ele precisa ter um poder computacional maior. Então, essa é a ideia do IoT Edge, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Imagina que eu tenho na minha indústria um conjunto de equipamentos que não tem conectividade com a internet. Eu quero coletar essas informações, mandar para a nuvem para eu poder monitorar esse meu dispositivo, para eu poder controlar esse meu dispositivo lá na indústria, né? Então, eu posso ter um dispositivo IoT, que nesse caso tem que ser um dispositivo com maior poder computacional, tá? Normalmente são dispositivos baseados em Linux, tá? Eu instalo o módulo da IoT Edge neles, e aí eu desenvolvo um módulo IoT Edge. O que é esse módulo IoT Edge? Basicamente uma aplicação que pode ser containerizada com Docker, certo? É um container Docker. E aí, o que eu faço? Eu crio essa minha solução e eu consigo publicar ela de forma remota nesse meu dispositivo Edge, e a partir desse momento ele faz esse trabalho de inteligência, de coletar os dados e levar para a nuvem, tá? Sem eu precisar me preocupar com a construção, né? com a modernização do meu parque de equipamentos que eu já possuo, né? Como é que eu crio essa solução? Ela está dentro do IoT Hub, vocês já vão ver isso, certo? Eu vou criar simplesmente um outro tipo de dispositivo, tá? Eu preciso instalar esse módulo IoT Edge no meu dispositivo Linux, que vai ficar lá na borda, lá na fábrica, né?
Eu configuro a conexão com o IoT Hub, no meu caso aqui já está configurado. Eu crio esse meu módulo que vai ter essa inteligência e eu publico esse meu módulo no meu dispositivo de ponta, tá? Aqui tem um outro documento da Microsoft que explica detalhadamente esse processo. Se você quiser, por exemplo, eu vou mostrar aqui uma demo usando o Raspberry Pi, né? Que é um computador Linux bem barato, bem fácil de você encontrar. Se você quiser, você pode inclusive testar o IoT Edge usando uma VM do Azure. Você não precisa ter o dispositivo, você pode testar de forma virtual se você quiser também, tá? Então, basicamente, como é que eu fiz essa solução? Eu desenvolvi um módulo, na verdade é um módulo que a Microsoft desenvolveu, fiz algumas alterações nele para o meu modelo aqui do que eu precisava, eu compilei uma imagem Docker e eu subi para um Container Registry. No caso aqui eu usei o Docker Hub, mas eu podia usar o Container Registry do Azure, por exemplo, né? Aí, uma vez que a imagem está lá no meu Container Registry, eu simplesmente digo para o meu módulo de IoT Edge assim, pega essa imagem e implanta ela para mim. E ela começa a ser executada, tá? Esse aqui são alguns serviços que eu consigo já rodar no IoT Edge. Eu posso rodar Blob Storage, eu posso rodar SQL, posso rodar modelo de Machine Learning. Inclusive tem uma outra demo que não vai dar tempo hoje, mas vocês já devem ter ouvido falar de um microcontrolador, uma placa de desenvolvimento que a NVIDIA lançou, que ela tem uma GPU e você consegue rodar modelos de Machine Learning nela, né, que é o NVIDIA Jetson Nano. Então, eu tenho uma plaquinha dessa, eu podia fazer uma demo em outro momento, talvez se o Caio conseguir mais um tempinho, mostrando ele rodando um modelo de Machine Learning para reconhecer através de um stream de vídeo objetos, certo? Então, você consegue fazer isso pela nuvem. O que eu vou mostrar hoje é um pouquinho mais simples. O que que é? Eu tenho um dispositivo, um equipamento industrial que é um CLP, né, que é um dispositivo comum, né, que você tem na indústria, que é um controle lógico programável, é um computadorzinho que você tem um mecanismo lá para programar ele em tempo real para você controlar acionadores, sensores, chaveadores e assim por diante. Então, ele tem 2 disjuntores, onde eu consigo ver o estado deles, se eles estão ligados ou desligados, só que esses dados ficam presos no CLP, porque o CLP não tem conectividade na nuvem. Então, eu tenho o meu módulo IoT Edge rodando num Raspberry Pi, e esse módulo do IoT Edge tem um código lá dentro, um container, que tem inteligência para conectar no meu CLP usando um protocolo industrial que é o Modbus, que é um protocolo super... Oi, Caio. Desculpa, acho que você deu um Alt Tab e aí talvez o Teams perdeu a referência da... Você pode parar de... Posso, eu tava no meio do diagrama. Obrigado, cara. Eu vou parar de botar em tela cheia, acho que daí fica mais fácil. Você tá vendo meu slide aí? Tô. Tá legal, tranquilo. Beleza. Obrigado. Então, a gente tem o CLP, a gente tem o módulo do IoT Edge, que vai conectar usando esse protocolo para resgatar os dados, e a gente vai mandar isso para o Azure IoT Hub usando a internet, tá? Então, eu já posicionei mais ou menos a minha câmera aqui, deixa eu dar uma melhorada aqui, ó, tá? Então, essa coisinha que vocês estão vendo aqui, esse dispositivo, então aqui a gente tem o CLP, a gente tem os disjuntores, né? Que está aqui ligado e desligado, e a gente tem aqui o meu Raspberry Pi rodando o IoT Edge, certo? Se vocês estão vendo minha tela aí, eu estou aqui conectado nesse dispositivo através do SSH. Se eu digitar um Docker PS aqui, vocês vão ver que tem 2 módulos rodando dentro do meu dispositivo, que é o IoT Edge, né? E o Agent, o Hub e o Agent. Então, esses 2 caras é que fazem a mágica dentro do meu Raspberry Pi. Legal, como é que eu publico agora o módulo para rodar dentro desse dispositivo através do IoT Hub? Então, eu vou voltar aqui no IoT Hub, bem rapidinho. Só retornar aqui, deixa eu aproveitar um pouquinho da tela aqui. E aqui no meu IoT Hub, eu tenho uma seção aqui que é o IoT Edge, certo? Onde eu registro esses dispositivos inteligentes. No caso, eu já tenho 2 aqui, eu tenho o meu NVIDIA Jetson e tenho o meu Modbus, que é esse que está conectado agora. Eu simplesmente vou dizer para ele, olha, eu quero publicar um módulo novo. Esse módulo é esse meu container Docker. Eu vou pegar a minha colinha aqui, tá, gente? Só para eu ganhar um pouquinho de tempo na digitação. Então, eu vou adicionar aqui um novo módulo do IoT Edge, vou colocar o nome, vou colocar o endereço da minha imagem Docker, que está no Docker Hub, é público, se você quiser baixar essa imagem para brincar, fique à vontade.
Nesse caso aqui, como esse módulo precisa ter algumas permissões especiais para poder acessar a USB, eu preciso passar um conjunto de parâmetros na hora que o container vai ser criado, para que ele tenha permissões de superusuário, senão ele não vai conseguir acessar a porta de comunicação USB. E eu preciso configurar esse meu módulo que vai ser executado, que vai ler os disjuntores. Então, eu utilizo uma outra tecnologia do IoT Hub, que eu vou passar muito rápido agora, que é o Digital Twins, que é um irmão gêmeo do meu dispositivo real na nuvem. Então, eu coloquei aqui um JSON, que tem um conjunto de parâmetros que configura o comportamento do meu dispositivo real. Vou dar um ADD, vou mandar ele publicar, eu tenho todo o mecanismo de roteamento dessas mensagens, posso mudar o roteamento para determinado armazenamento, para determinado dispositivo, e nesse exato momento ele está publicando esse módulo dentro do meu IoT Edge, tá? E usando, de novo, onde é que você foi parar? Vem aqui, meu amigo. Usando aqui novamente o IoT Explorer, eu posso agora me conectar no meu dispositivo, tá aqui, olhar a telemetria dele, certo? E se vocês observarem aqui, deixa eu tentar deixar tudo junto aqui, na mesma tela, ele deve estar publicando aqui bastante coisa na tela. Ó, se eu der agora um clear e um Docker PS, você vai ver que agora o meu módulo já está publicado no meu dispositivo, já está rodando no meu dispositivo. Se vocês observarem, eu já estou recebendo aqui as mensagens do estado dos meus disjuntores aqui no meu, do meu CLP, tá? Então, estão os dois ligados, eu vou desligar os dois aqui, certo? Eu vou limpar aqui as mensagens para vocês verem, e vocês vão observar que daqui a pouco as próximas mensagens já vão vir com o valor 0. Então, eu estou em tempo real, né? Posso subir um deles aqui para vocês verem como eu não estou mentindo, isso aqui é verdade. Eu estou monitorando um dispositivo que não tem conectividade, certo? Coletando informações usando um protocolo industrial, repara, um está ligado e o outro está desligado, certo? E submetendo esses dados para a nuvem de uma forma extremamente simples, certo? Usando software livre, na grande maioria usando hardware livre, tá? De uma forma bem tranquila, tá? Caio, estou terminando, prometo, tá? Para terminar, gente, se você tiver interesse, tá? Nesse material aqui, que é um outro artigo da Hackster, tem todo o processo dessa demo descrita, se você quiser replicar, se você quiser estudar, aprender, tá aqui, certo? Então, a minha última dica para vocês é, se você gostou de alguma coisa do que eu mostrei aqui, fica o convite para você seguir um canal chamado IoT Show no YouTube ou lá no Channel 9, que é feito por um Product Manager da Microsoft chamado Olivier, que ele fala toda semana das novidades desse mundo de internet das coisas, e tem muita coisa, tá? Gente, foi muito material, foi muita coisa, né? Eu agradeço pela paciência, certo? Aqui estão os meus contatos e eu fico à disposição. Foi muito legal, não tem pedido paciência, não, foi ótimo. Eu curti demais. Galera, a gente vai dar um tempinho para vocês compartilharem algumas dúvidas. Se alguém tiver algo a comentar ou quiser adicionar no chat, no Q&A, fica aí à disposição para vocês compartilharem, comentar com a gente. Vamos ver se alguém vai compartilhar alguma coisa. Nesse meio tempo, queria até fazer alguns convites e deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Pronto. Como esse conteúdo está sendo gravado, talvez algumas pessoas não saibam como encontrar outros conteúdos parecidos com esse. No caso desse canal ou da gravação, a gente está fazendo a transmissão pelo Reactor. Quando voltar a ter encontros, né, no espaço físico, a gente vai poder se reunir presencialmente. Mas a gente toda semana promove eventos, meetups, painéis, workshops, enfim, vários outros conteúdos que ajudem as pessoas a aprenderem novas habilidades. Todo evento também, a gente passa uma pesquisa de satisfação para perguntar o que é que as pessoas acharam do evento, pedir um feedback ou algo do tipo para entender como é que a gente pode melhorar os eventos como um todo.
Para acessar o link da pesquisa, o link é ak.ms/reactor-pesquisa. Quando você acessar o formulário, vai perguntar um código do evento. O código desse evento em particular é 12360 ou 12360. E vamos ver se alguém pergunta. Eu queria até perguntar, Walter, você já fez... Qual foi o experimento mais diferente assim que você fez? Você fez aquele que ganhou a premiação, mas teve algum que você fez que foi muito assim fora da curva que você achou? Eu já brinco um tempinho com isso, né, Caio? Então, já participei de projetos industriais reais de monitoramento de chão de fábrica, né? Utilizando o Raspberry Pi, na sua grande maioria, né? Mas eu acho que esses que utilizam machine learning são os mais divertidos, assim, são os mais legais, porque você vê o poder da tecnologia, você vê como você consegue desenvolver uma aplicação real, né? Que consegue utilizar a tecnologia e solucionar um problema real. Lá eu sou de Recife, né? E Recife tem lá o CESA, o Centro de Estudos Avançados de Recife, tem muitos projetos com sistemas embargados e hoje também falam muito sobre a IoT também. Tem alguns projetos deles que são muito sobre, eu vou dizer um pouco monitoramento, mas ficar acompanhando caixas de água do sertão com alguns kitzinhos que fica dentro da caixa, né? Verificando como é que tá o pH da água, como é que tá o status da caixa, né? E por aí vai. Você falou monitoramento de chão de fábrica. Você consegue pensar em outros exemplos? Tipo esse que eu falo. Tem um amigo meu também. Antes da gente começar a live, eu estava fazendo dispositivos inteligentes, né? E alguns dispositivos que falam. Eu tenho um colega que ele trabalha numa food tech, e aí o que é que ele fez? Ele começou a misturar um pouco a IoT com interfaces conversacionais. Uhum. Porque no cenário dele, é muito comum que algumas empresas, eu não sei se alguém já viu o MasterChef, mas algumas empresas sem querer desligam a geladeira, muitas delas não sabem, e isso é um risco, né? Porque se a geladeira desliga no restaurante, é perigo de perder toda a carne, né? Ou a mercadoria que vão ser consumidas. E aí o negócio dele é justamente isso. Ele está criando peças de IoT que permitam às pessoas a saberem se as coisas estão funcionando como devia ou não. E uma camada de interagir com esse serviço pelo Telegram. Então, fez um chatbot que fica conversando com esses dispositivos. Então, basicamente, ele pergunta, tá tudo ligado? Aí vai lá, bate em um lugar e devolve se está tudo ligado ou não. Você consegue pensar em outras aplicações assim, de monitoramento, food tech? Você falou do chão de fábrica. Eu acho que a grande questão é que nós chegamos num ponto onde a tecnologia está acessível a qualquer pessoa que queira, né, que tenha a vontade de aprender, né? Como você falou, qualquer pessoa hoje pode estudar um mínimo de eletrônica usando um Arduino, pode comprar sensores a preços muito baratos, comprar microcontroladores, né, conectar na nuvem sem pagar nada. Vários desses serviços que eu mostrei aqui para vocês do Azure tem camada gratuita, você não precisa pagar nada para testar, né? E você consegue criar um piloto, né? E colocar em funcionamento. O que eu tenho visto, assim, tem muitas aplicações legais utilizando, por exemplo, a rede LoRa Network, né? Para fazer monitoramento de pessoas que vão fazer caminhadas em ambientes inóspitos, ou até mesmo para monitoramento de bichinho mesmo. Você põe lá no cachorro lá uma coleirinha que tem um GPS, tem um rádio LoRa e você consegue monitorar onde é que ele está, né? E eu acredito que também que outra área que é importante, que vai ganhar muito com a internet das coisas, já está ganhando bastante, é a área médica, né? Para você melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? A gente está vivendo essa loucura dessa pandemia, né? Então, os respiradores estão ganhando bastante fama, né? Mas tem várias pessoas que têm alguns tipos de doenças respiratórias que precisam usar respiradores para dormir, né? Eles chamam de BiPAP, CPAP, né? Que são equipamentos que ajudam a pessoa a não ter apneia do sono e dar uma qualidade melhor de vida, ajuda na condição do pulmão. Já existem versões desses dispositivos inteligentes que, ao invés de você ter que ter um cartão SD que guarda os dados,
ele já monitora o teu sono, já manda isso para o teu médico tem um extrato, né, do comportamento do teu sono e se você precisa ter um ajuste no equipamento ou se você precisa ter um tratamento. Então, eu acho que, no caso, esses dispositivos que a gente estava até conversando antes, esses assistentes pessoais vão ser a porta de entrada do público geral para a internet das coisas residencial, né, esses assistentes que a gente conversa com eles, mas eu acredito que a área de saúde e essa área de monitoramento ambiental vão ter, assim, crescimentos exponenciais dos anos aqui para frente, né, com relação ao uso, à adoção desse tipo de tecnologia, porque é muito simples, né, você consegue hoje fazer uma POC, fazer uma demo muito simples, né, com muito pouco recurso. As aplicações são inúmeras. Tem também, além da saúde, tem questões de trânsito, monitoramento da cidade, cidades inteligentes, tem casa inteligente, também tem cidade inteligente. Então, enfim, são inúmeras possibilidades. Galera, a gente não recebeu até então nenhum comentário, nenhuma dúvida, às vezes acontece. Então, eu só queria reforçar de novo o convite para responder a nossa pesquisa de satisfação. Como eu falei para vocês, a gente está tentando melhorar os nossos eventos e fazer com que eles fiquem melhores, né? E a gente precisa da opinião de vocês em relação à percepção do que vocês estão achando do conteúdo. Para acessar o link da pesquisa é ak.ms/reactor-pesquisa. Logo quando você abrir o formulário da pesquisa de satisfação, vai perguntar um código do evento que você participou. O código desse evento particular é 12360. E acho que é isso. Vamos ficando por aqui. Walter, eu só tenho a agradecer a sua participação e disponibilidade por estar aqui com a gente. A conversa, acho que da gente ter esse evento surgiu 3 semanas atrás, mas ela, na verdade, existiu já há alguns meses atrás, né? Naquele encontro que a gente teve com MVPs e etc. Então, eu espero que a gente possa ter mais momentos em 2021. Quando essa vacina sair, a gente tem mais galera falando sobre a IoT e outros exemplos. E é isso, só tenho a agradecer, Walter. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E até a próxima. Eu que agradeço. Valeu. Eu agradeço pela oportunidade e pelo convite. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal.